Aumente o volume do seu coração para ouvir o que Deus tem para você. Amém? Você quer ouvir o que Deus tem para você, sim ou não? Amém? Você está prestes a realizar sempre uma grande conquista, baseada numa promessa que Deus tem para a sua vida. Você não vive sem promessas de Deus para a sua vida. Você não se relaciona com Deus sem promessas para a sua vida. É hora da gente falar como um servo de Deus falou há algum tempo atrás, algumas centenas de anos atrás: dá-me este monte, eu quero esse monte, eu quero a minha grande conquista. Não para a glória nossa, mas para a glória de Deus. Você tem um propósito de vida, Deus tem uma promessa para você. E nós vamos entrar dentro de uma história hoje, que fala exatamente sobre essa grande conquista. A história de hoje começa lá atrás, no tempo, logo depois que Moisés morreu. Logo depois que Moisés morreu, eles já tinham então passado por aqueles momentos de transição lá no Egito, porque o povo de Israel estava escravo do Egito, e Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Então realiza muitos sinais e maravilhas através daquelas pragas, e o faraó endurecendo o coração, mas enfim ele deixa o povo sair. Depois o povo vê aquele sinal sobrenatural de Deus abrindo o mar vermelho para que eles passassem a pés enxutos, e depois os egípcios que vieram atrás foram mergulhados e todos foram mortos ali pelo mar que se abriu e depois se fechou. Nós vamos penetrar um pouco nessa história, porque o povo foi para o deserto, e eles estavam em rumo à terra prometida. Eles estavam em rumo da sua grande conquista. Essa é a história de hoje. E aí então Moisés morre e passa para Josué o cajado da liderança. São dois líderes um tanto quanto diferentes. Moisés é aquele que diz, quando Deus falou para ele assim: olha Moisés, esse povo aí é um povo incrédulo e murmurador. Eles não vão herdar a terra prometida. Eu irei com você, mas não irei com eles. E Moisés vai lá e ora diante de Deus e diz assim: Deus, não faça isso, porque se o Senhor mata este povo aqui no deserto, o que os povos dirão, Senhor? E fez toda uma argumentação diante do Senhor, dizendo: eu não quero ir se o povo não for. E aí eles ficaram rodando, e ficaram rodando, e ficaram rodando, e Deus falou com Moisés, e Moisés falava com o povo. Foi aquela experiência maravilhosa no deserto. Mas quando passa o cajado a Josué, em seu primeiro discurso para valer, ele diz assim: olha, tem aí diante de vocês os deuses dessa terra e o Deus de Israel. Hoje escolham a quem vocês irão servir, se aos deuses dessa terra ou se ao Senhor o nosso Deus. Porém eu e minha casa... E aí ele diz assim: siga-me os bons, quem não quiser vai ficar. E ele vai e toma posse da terra prometida, e toda a terra já está conquistada aqui naquela região da Palestina, mas existem alguns focos de resistência. Mas mesmo assim, ele chama os representantes das tribos de Israel e dizem assim: agora vamos repartir a terra. Fulano, olha, a tribo tal vai ficar aqui, a tribo tal. E nesse meio desse discurso, eu imagino que Caleb levanta a mão. Caleb levanta a mão, fala: posso falar? E aí ele vai contar a sua história e a sua experiência com o seu Deus. É essa história que nós vamos penetrar nela, para que nós tirarmos muitos princípios e valores, e vamos ver o passo a passo que Caleb deu para a conquista da terra prometida e do seu quinhão, do seu monte. Dá-me este monte, foi o que Caleb disse. E então nós vamos hoje meditar nesta palavra. Então acompanhe, eu dei esse contexto para você não ficar perdido, para você caminhar mesmo sobre essa história. 3 passos para a grande conquista, tendo por modelo a vida de Caleb. Primeiro passo: creia no Deus
da promessa. Creia no Deus da promessa. Segundo passo, creia na promessa de Deus. Terceiro passo, persevere até alcançar a promessa de Deus. Creia no Deus da promessa, é o primeiro passo. Sem este passo, não tem conquista. Sem este passo, não tem conquista. É fundamental crer no Deus da promessa. Veja só o texto em Josué 14, versos 5, 6. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Olha que coisa linda. Amados irmãos, existem muitas vozes no mundo, então fique atento. A quem você tem dado ouvido? Porque existe a voz do Instagram, existe a voz do Facebook, existe a voz do YouTube, existe tantas vozes, né? Existe a voz da sua própria mente incrédula às vezes, existem a voz das pessoas que estão ao seu redor, existem a voz de uma macro circunstância, da micro circunstância, existem tantas vozes. A quem você tem dado ouvido? A quem nós temos dado ouvido? Porque essa intimidade com Deus é muito importante para que você conquiste aquilo que Deus tem para você. E para você ouvir a voz de Deus, você tem que baixar o volume do Instagram, você tem que baixar o volume do Facebook, você tem que baixar o volume do YouTube, você tem que baixar o volume das minisséries que você maratona, mas não maratona lendo a Bíblia. Olha só, nós temos agora eu não sei quantos de vocês, eu vou até citar um versículo, uma parte de um texto que nós estamos vendo. Quantos de vocês estão acompanhando a leitura bíblica de nossa igreja, para ler a Bíblia o ano todo, dirigidos aí por nossa escola do discípulo, e tem sido maravilhoso, e quem está participando está dando testemunho, porque todos os dias temos textos da palavra de Deus, e aquela palavra de Deus fala conosco. Somos desafiados a orar. O que é que você faz? A primeira coisa que você acorda, você está escutando aquele barulhinho assim, ó, bzz, bzz, bzz. Ou de repente você deixa alto e escuta lá um sonzinho, e você já quer pegar o celular. O que será que está acontecendo? Quem que está mandando mensagem para mim? O que aconteceu de hoje de novo? Aí você já vai no celular, ou primeiro você vai ouvir a voz do Pai Celestial? O que é que você faz por primeiro na sua vida? A quem você tem dado ouvido? Olha que Calebe ouviu muitas vozes. Ele ouviu a voz daqueles 10 espias, que quando Moisés, e ele cita no texto, mandou eles de Cades Barneia a espiar a terra, ele ouviu a voz da incredulidade, ele ouviu a voz de não podemos, ele ouviu a voz de que não era possível, ele ouviu a voz daqueles que disseram: olha, a terra lá tem um bando de gente, nós vamos ser esmagados se a gente quiser investir contra esse povo. E além do mais, terra habitada, tem uma porção da terra que é habitada por gigantes, eles são treinados na guerra, nós somos treinados para ser escravos, não vai dar. Ele ouviu essas vozes, ele até que escutou, mas não deu ouvido, porque ele estava dando ouvido à voz do Deus Todo-Poderoso, com quem ele tinha intimidade. Eu sei quem meu Deus é, eu sei que existem todas essas circunstâncias, mas meu Deus está acima da circunstância. O teu Deus está acima da circunstância que você está enfrentando agora. Ele está, não importa qual seja.
tem circunstâncias que elas vêm assim para dizer para você, ó, acabou, não dá mais. Tem coisa que é complicado enfrentar, eu sei disso. E você acha que para Caleb não foi? Foi difícil, ele sabia que em pouco tempo ele podia chegar à terra prometida, mas ficou dando volta no deserto, por causa da incredulidade do povo, porque aquele povo é um povo obstinado a não ouvir a voz de Deus, a levantar bezerro de ouro para adorar, ao invés de ouvir ao Senhor. Tudo dependia de Moisés, tudo reclamava de Moisés e tudo, mas Caleb não. Ele respeitava o líder Moisés, inclusive ele cita, você ouviu que Deus usou Moisés para falar conosco. Então, conforme disse Moisés, porque tinha comunhão e intimidade com Deus, nós estamos aqui, chegamos onde nós chegamos, porque nós cremos no Deus que prometeu. Nós cremos no Deus que prometeu, e nada pode impedir que uma promessa do Todo-Poderoso se cumpra em nossa vida. Olha só, a intimidade com Deus vai aparecer na tela aqui para você, nos dá firmeza para não desconfiarmos do caráter bondoso de Deus, assim ganhamos disposição para aceitar o que vier. Quando tudo está bem, Deus é bom, sim ou não? Opa, acho que vocês não estão me escutando, tá? O microfone esse também está falhando? Não, né? Não, só esse aqui que deu um problema, esse aqui eu sei que precisa. Quando tudo está bem, Deus é bom, sim ou não? Sim. E quando nem tudo está como você esperava, ou você fala, bom, não está tudo bem não, Deus continua sendo bom, sim ou não? Sim. Deus continua sendo bom o tempo todo, Deus é bom. E quando você tem intimidade com Deus, conversa com Deus, porque não é que as dificuldades não vão afetar você não é de ferro, mas aí você vai lá na intimidade e começa a orar, Deus, tem coisa assim, Deus, olha, eu estou enfrentando isso, Deus, está difícil passar por isso, mas você está lá em Deus, e às vezes tem as suas emoções, às vezes não, né? Quase que sempre, ela é cheia de altos e baixos, mas quando você está firmado no Senhor, e você tem intimidade com o Senhor, você percebe que Deus não escorrega do trono, quando as circunstâncias não estão muito bem. É isso, é desse jeito. Quando você tem intimidade com Deus, você recebe força para enfrentar os problemas de frente, quando as tribulações vêm, provam, e fortalecem a nossa fé, porque tem tribulação, e diante de uma prova você pode ser aprovado ou pode ser reprovado, mas se você tiver intimidade com Deus, você vai ser aprovado, e depois que você passar por essa prova, você vai se tornar mais forte ainda, porque você permaneceu em Deus e na força do seu poder. Caleb passou por isso, e ele continuou crendo no Deus da promessa. Deus havia prometido, eu creio em Deus, por isso creio em sua promessa, que é o segundo passo que eu vou fazer agora, uma troca, uma inversão, tipo usar um trocadilho. Creia no Deus da promessa e creia na promessa de Deus. Porque se você crê em Deus, você tem que acreditar na sua promessa, porque às vezes quando a gente fala, quer ver, vamos fazer um teste com a gente mesmo. Deus é todo poderoso, sim ou não? Quantos acreditam nisso? Quantos creem nisso? Deus é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, é isso que você crê. Você crê num Deus que pode fazer infinitamente mais do que o que você está crendo, do que você está pensando. Você crê, eu sei que você crê, mas muitas vezes quando se trata de definir uma promessa, você fala, em Deus até que creio, mas em mim não creio tanto. Mas ok, eu também não. Aliás, é assim. Depois nós vamos ler um texto aqui que quando Paulo fala sobre ele mesmo, ele diz, eu sou o menor de todos, mas eu estou construindo no poder de Deus. Então, tira de lado esse seu complexo de inferioridade. Você pode até olhar para você e ver, nós somos pequenos mesmos,
Sim, sim, mas nós temos que crer, porque o Deus que faz uma promessa, Ele é fiel para cumpri-la, e Ele vai fortalecer você, até você alcançar a promessa que Ele tem para a sua vida. Veja o que diz os versículos, versículo 9 agora do mesmo capítulo. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Vê que tem uma terra a ser conquistada, vê que tem uma promessa específica para Caleb. Moisés olha para Caleb e faz uma promessa para ele, baseada no quê? No Deus da promessa, naquilo que Deus tinha para eles como povo. Mas ele então fala com Caleb, ele diz: pois é, Caleb, sabe essa terra que o seu pé está pisando, ela vai ser tua, porque você creu, e fez um juramento. Um dos homens que eu mais admiro é o apóstolo Paulo. Aquele foi um homem que sabia que Deus tinha uma promessa para a sua vida. Promessa, na Bíblia, quase sinônimo de propósito. Uma promessa dá um propósito para a sua vida. Não foi assim com eles? Eu estou dando uma promessa. Para Caleb virou um propósito de vida, baseado em uma promessa. Nós estamos acompanhando, né? E esta semana estivemos lendo o livro de Atos, na nossa leitura bíblica, para lermos a Bíblia o ano todo, como Primeira Igreja Batista. Outras pessoas se envolveram, porque a escola do discípulo tem influência no país todo. E numa das leituras, nós lemos esse texto, que eu vou ler com você agora. Atos 20, 24 diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo sabia qual era a promessa, a missão no macro: fazer discípulos em todas as nações, anunciar a graça de Jesus. Mas veja o que vem a seguir, lá em Efésios 3, 7 e 8: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Você percebe que ele sabia que tinha uma missão para todos, mas ele sabia qual era a parte dele. E você? Como é que você tem vivido a sua vida? Nós, como temos vivido a nossa vida? Não, pastor, eu vou lá no domingo, eu oro, eu canto, eu leio a Bíblia também, vez ou outra, e eu vou sim, mas eu estou perguntando para você: Deus nos deu uma missão, e nos deu promessas. Qual é a grande promessa de Deus para a sua vida? Qual é o teu propósito de vida? Tem uma promessa de Deus, você fala: não, estou guardando essa promessa, tipo Caleb. Eu sei por que eu estou vivendo esses dias, eu sei o que nós estamos conquistando, e eu sei a parte que Deus me deu para conquistar. E você? E você? Ou você está vivendo assim, tipo assim: não, vou lá na igreja, eu oro, Deus vai me dar capacidade para eu trabalhar, para eu estudar, para eu crescer, para eu ganhar dinheiro, para eu sustentar a minha casa, para eu fazer aquela viagem dos meus sonhos, para eu comprar aquele carro que eu tanto quero, morar naquele lugar que eu tenho. Então, são objetivos, propósitos, amém, glória a Deus. Eu espero que você conquiste todos esses seus propósitos, mas estou falando sobre algo maior. Qual é o significado de sua existência? Você pertence a que lugar? A que povo? A que propósito de povo? Sim, porque quando Caleb entende isso,
Ele sabe que Deus tem algo para ele no macro e no micro. Ele sabe que eles estão. Caleb sabe o que o povo de Israel está alcançando. E olha, quando eles chegaram nesse momento aqui, eles já tinham tomado conta da terra, daquela parte da Palestina, como disse antes. Mas agora existem alguns focos de resistência. Hebrom era um deles. E lá habitavam gigantes, e era uma cidade fortalecida que ficava no alto, de difícil conquista. Mas ele entende que há uma promessa de Deus para a sua vida, e o Deus que prometeu não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Ele vai cumprir. E para você e para a sua vida, é importante que nós façamos uma reflexão. Estamos rodeados por uma circunstância que é contra nós, são contra os princípios da palavra de Deus, contra essa circunstância, contra o princípio da palavra de Deus, contra os valores da palavra de Deus, mas a pergunta que fica é: e o que eu faço diante disso? Por que eu estou vivendo nessa época? Por que eu estou aqui nessa comunidade de fé? São perguntas que nós devemos fazer. Senão nós vivemos a vida só por viver. E não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem muito mais. E Caleb parece, ele entendia qual era o propósito. Qual o propósito de Deus de colocar na família onde você está? Qual a sua influência dentro da sua casa, da sua família? Deus é glorificado lá dentro da sua casa? Qual é a promessa de Deus para a sua família? Qual é a promessa de Deus para a sua cidade, para a nossa cidade? Qual é a promessa de Deus para o nosso estado, para a nossa nação? O que Deus quer através do Brasil? O que Deus está fazendo? Qual é a minha parte? Você não vai fazer tudo sozinho. Ah não, isso aí é coisa muito grande para pensar. Outros líderes que pensem nisso. Não, vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos, e todos nós podemos fazer a nossa parte. Bob Pierce é o fundador da World Vision, ou Visão Mundial. Ele começou o seu trabalho, principalmente quando ele começou a andar pela Ásia, e viu muitas necessidades, especialmente na China. Ele foi um dos homens que orou assim: que o meu coração se comova pelas coisas que comovem o coração de Deus. Veja o que disse John Haggai sobre Bob Pierce. Ele disse assim: Bob Pierce é um exemplo de trabalho duro e persistência à tarefa. Pouco antes de falecer, Bob Pierce disse o seguinte, presta atenção nisso: creio sinceramente que Deus pretendia que outro homem fizesse o que no fim eu acabei fazendo. E mencionou o nome do outro homem. Aí ele continua: mas ele não quis fazer a entrega total necessária para realizar a obra. Era preguiçoso demais para liderar. E assim Deus me tomou, apesar de ter menos dons, menos estudo e menos atrativos pessoais, e me usou. Eu me dispus a dedicar-me totalmente à execução daquela meta. Qualquer um que viajar pela Ásia, diz John Haggai, logo notará as grandes pegadas deixadas por esse homem. Quando fez sua última viagem missionária ao redor do mundo, já sofria de câncer em estado adiantado. Foi confinado a uma cadeira de rodas. E até o fim, Bob manteve seu intento original de socorrer os necessitados e fazê-lo como um testemunho do amor e da salvação em Cristo Jesus. Que coisa linda, né? Qual é a promessa de Deus para a sua vida? De que maneira isso tem a ver com a sua família? De que maneira isso tem a ver com a igreja? De que maneira isso tem a ver com a cidade? De que maneira tem a ver com a nação e com o mundo? E por fim, creia, olha só, creia no Deus da promessa, creia na promessa de Deus. E agora,
um outro passo muito importante, senão você fica quase chegando lá. Persevere até alcançar a promessa. Persevere até alcançar a promessa. Josué 14, 10 a 11. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Veja só, amados irmãos, que disposição desse homem. Continuou o texto. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes dedicadas, e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. A promessa de Deus, se você persevera na promessa de Deus, ela te mantém vivo, forte e ousado. Ela te mantém vivo, forte e ousado. Meus irmãos, isso aqui não tem a ver com idade. Quantos anos Calebe tinha, gente? Quantos anos Calebe tinha? Quantos anos Calebe tinha? 85, já não é mais um jovenzinho, né? Quando ele recebeu a promessa, quantos anos ele tinha? 40 anos. Se passaram quantos anos para cumprir a promessa? Ele estava vivo, sim ou não? Claro que estava, porque ele que estava falando com José. Mas tem gente que é meio vivo-morto, né? Ele vive, mas... Então, ele estava vivo para dizer: eu estou aqui, como estava vivo há 45 anos atrás. A promessa de Deus, quando você persevera, você permanece vivo. Você não é um morto vivo, você permanece vivo, porque Deus tem uma promessa para a sua vida. E eu vou alcançar a terra prometida. Eu vou. E você entende, quando você está vivendo uma promessa, aquilo vai queimando no seu coração o tempo inteiro. É claro que nós temos um momento em que a gente está mais animado, e nem tanto animado. Tem hora que a gente está crendo, tem hora que a gente não está crendo muito, mas quando isso acontece, eu vou buscar o Deus da promessa, para continuar acreditando na promessa de Deus. A perseverança nos mantém vivos. Quando os sonhos não morrem, a saúde é conservada. Por isso, continue crendo e caminhando para a terra prometida, mesmo quando a maioria desista ou pareça tempo demais. Persevere na promessa. A perseverança nos mantém fortes. Olha o que ele disse no versículo 11: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Eu fico achando estranho, eu não me acostumo com isso. Quando o pessoal começa a falar assim, porque na minha época, e o cara está vivo. Eu falo, agora não é mais sua época, não? Porque na minha época tinha fita cassete, você lembra? Eu lembro, mas passou. Agora as músicas que eu escuto estão aqui. E eu mexo nisso aqui. Não fico pensando, me ajuda aí, salve meu filho, porque eu não sei usar nessas coisas. Não, eu falo, me ensina aí. Me ensina aí que eu quero cutucar esse negócio também.
porque isso aqui é da minha época. Isso aqui é da minha época, eu não morri ainda. Eu estou tão forte. Eu gosto das brincadeiras, que lembra quando a gente chupava, comia balas Banda? Comeu Banda? Sim, Banda, nossa. Hã? Era aquela, mas essa ainda tem até hoje, né? Quem bebe grapete, repete. Quem que lembra disso, gente? Mas eu bebi grapete, mas hoje eu parei de tomar refrigerante, porque eu sei que refrigerante faz mal, porque tem muito açúcar. Esse é o meu tempo, Era meu tempo aquela hora, é meu tempo aqui. Foi isso que Caleb está dizendo. Você lembra como eu era quando tinha 40 anos? Pois é, eu estou tão vivo agora. Eu mantenho forte. Manteve ele forte, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 31. Ele continuava forte. Quando você persevera na promessa, continua ousado, né? Você não é aquele, não sei, não, continua ousado. A ousadia de Caleb era a mesma. Sabe o que ele lembrou? Ele lembrou o seguinte, quando ele levantou a mão e falou, porque estava repartindo a terra, aí o Josué estava falando, ele levantou a mão e falou, opa, posso falar? Aí o Josué é amigo dele, né, pode falar aí, meu amigo. Você se lembra, quando a gente foi espiar a terra, e os 10 dos nossos irmãos fizeram derreter o coração do povo, aquele bando de incrédulos? Pois é, não, eu lembro que você e eu, nós perseveramos em crer no Senhor nosso Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aí então, ele está falando isso, e olha só como ele é ousado. Quando ele é relembrado daquela promessa, onde que o pé dele está? No Monte Hebron. Ele podia falar, mas, sabe o que é? Naquela época, a história daquela época. Na nossa época, né, Josué, eu tinha condições de conquistar Hebron, porque você sabe, né? É difícil subir lá, é no alto do monte, o muro deles é uma verdadeira fortaleza, e ainda tem gigante lá. Quer dizer, isso é difícil. Então, agora facilita para mim aí, porque, afinal de contas, né, eu tenho 85. Qual que é o papo de quem tem 85? Vai devagar aí que não está dando mais, né? O John Maxwell disse que insistiam sempre com ele foi ficando mais velho, insistiam sempre com ele, lá nos Estados Unidos tem muito essa tradição de se encontrar com a turma que era do high school, ensino médio para nós hoje. Então eles chegavam, ficavam mais velhos, vamos encontrar aquela turma para lembrar daquele tempo. Ele falou, nunca fui muito de ficar com esse saudosismo, mas um amigo insistiu tanto que eu fui. Cheguei lá, porque ele me falou, não, a gente vai lembrar da nossa força, nossa juventude, nós vamos lá. Chegou lá, ele falou que parecia um congresso de indústria farmacêutica, porque todo mundo tinha uma receitinha para passar. Eu falei, sabe, para esse problema que você está tendo, bom remédio. Eu falei, eu vou fazer lá. O Caleb, eu falei, estou aqui, bora lá. Eu permaneço ousado, eu não quero ver gente pequena caindo, eu quero ver gigante caindo, porque eu confio no poder de Deus, gigante vai cair. Eu não quero conquistar uma terra no plano, não. Eu quero subir aquela montanha, enquanto eles rolarem a pedra de lá, porque era isso que eles faziam, ficavam lá e rolavam a pedra em quem queria invadir a cidade. Eu vou driblar aquelas pedras, e eu vou chegar lá tão forte quanto, não vou chegar lá quase que morrendo, eu vou enfrentar aquele exército, eu vou tomar posse dessa terra. Sabe por quê? Porque não serei eu, será o Senhor através de nós. E o meu Deus tem poder para derrubar os gigantes, o meu Deus tem poder para fazer eu transpor a muralha, o meu Deus tem poder para fazer eu vencer esse exército. Eu vou chegar lá. Antes de subir, Caleb já tinha tomado posse da terra, gente. Às vezes a gente faz isso, mas olha, você tem que crer no Deus da promessa, tem que crer na promessa de Deus, e você tem que sentar o pé na promessa. Esse aqui é meu, opa,
E bora lá, para a glória de Deus, foi Ele que mandou, eu estou aqui sobre ordem do Todo-Poderoso. E foi e tomou posse da terra prometida. Charles Swindoll, em um dos seus livros, diz assim: persista, não desanime, faça a obra quando for fácil e quando difícil, execute-a. Quando muito animado, execute-a. Quando pouco animado, trabalhe quando tiver vontade, trabalhe quando não tiver vontade. Faça no verão, faça no inverno, continue a trabalhar, não desista. E a pergunta para você no final desta palavra é: de que lado você está? De que lado você está? Você vai ver agora um demonstrativo de quem perseverou e de quem não perseverou, de quem creu e de quem não creu. Porque quando aqueles espias foram espiar a terra, 10 deles já estavam comprometidos com a derrota, e 2 com a vitória, com a conquista. Porque 10 viram o problema, 2 a solução. 10 viram os obstáculos, 2 o caminho. 10 impressionaram-se com o tamanho dos gigantes, 2 com o tamanho de Deus. 10 focalizaram o que não podia ser realizado, 2 o que podia ser facilmente executado pelo poder de Deus. Quando o escritor aos Hebreus, que eram hebreus convertidos, escreveu o livro de Hebreus, ele estava escrevendo num contexto onde alguns estavam desistindo por causa da grande perseguição. E aí lá no capítulo 6, o escritor cita Abraão e diga: por que vocês estão sem paciência? Olha o tanto de tempo que Abraão esperou para que se cumprisse a promessa de Deus na vida dele. Mas a promessa de Deus se cumpriu em Abraão, e nós somos filhos dessa promessa, é isso que está dizendo em Hebreus. E aí vem uma advertência que serve a nós também. Hebreus 6, 11 a 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Inclusive está citando Abraão. E vou ler outro texto, 17 e 18 versículos do mesmo capítulo 6. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito. Olha isso aqui. A natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. De que lado você está? Não, pastor, eu não sou igual, não sou igual o Caleb, não precisa ser, não precisa ser. Talvez você seja um sujeito mais determinado, que põe uma meta na frente, quer correr atrás, sai atropelando todo mundo. Talvez você seja um sujeito que goste mais de influenciar pessoas, para levar todo mundo junto. Talvez você seja uma pessoa um pouco mais segura, que prefere segurança do que muitos enfrentamentos e tudo mais. Talvez você seja uma pessoa que até topa, mas diz assim: mas me explica direitinho como que vai ser isso. Não importa que tipo de personalidade você tenha, não importa quem você seja, não importa onde você nasceu, não importa o dinheiro que você tenha, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, e a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. E se você acredita nisso,
Se você quer ser um Caleb, mesmo olhando para as suas fraquezas, mesmo dizendo como Paulo, o menor de todos, mas você crê naquele que pode atuar com poder, para que nós possamos, juntos, sim, juntos. Veja que a promessa de Deus envolvia Caleb, mas envolvia o povo, envolvia sua tribo, sua família, mas envolvia também a nação toda, e envolvia todas as nações da terra, porque através de Abraão Deus abençoaria todas as famílias da terra. Você vê, hoje o que você está fazendo aqui, envolve você, a promessa que Deus tem para a sua vida, mas envolve a promessa de Deus que Ele tem para a sua família, mas também envolve a promessa de Deus que Ele tem para nós enquanto comunidade, chamada Primeira Batista, uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, onde nós nos reunimos em pequenos grupos, e pessoas influenciam pessoas, e aí elas se multiplicam e vão influenciando mais pessoas, para que nós cumpramos com a nossa tarefa de fazer discípulos em todas as nações, e aí esses pequenos grupos se unem, abençoam lá o trabalho que está sendo realizado ao presídio, através da nova criatura, e ali as pessoas são alcançadas, quando saem dali são ressocializadas, ou o projeto Nova, que trabalha com mulheres e crianças em risco. Todos nós estamos envolvidos nesse projeto. O que você tem feito? Qual é a sua parte? Deus está nos convocando para vivermos dentro da promessa que Ele tem para nós, mas não é só para a nossa vida. Não, Deus me prometeu que eu vou ter um BMW. Que bom que Deus prometeu isso, tem um BMW, depois me convida para dar uma voltinha nele. Mas não é só isso, é muito mais, é muito mais. A partir do lugar onde você está, Deus quer te usar para você influenciar as pessoas que estão ao teu redor. Deus tem um propósito para a sua vida, Ele tem uma promessa para você, Ele vai cumprir. Creia no Deus da promessa, creia na promessa de Deus, e persevere até o fim, persevere até conquistar a promessa. Amém? Se você quer ser um Caleb, fica em pé. Se você pode ficar em pé, né? Glória a Deus. Amém? Está pronto aí? Está pronto? Vai ter dificuldade, vão ter oposições, e opositores se levantarão. As circunstâncias dirão para você: não vai dar. Muitas vozes ao seu redor tentarão impedir você de alcançar aquilo que Deus tem para você, mas mantenha intimidade com Deus. Confie que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Chegue até o fim, alcance a terra prometida, em nome de Jesus. Amém?